Sabe aquela história de superpoder? Pois é, hoje a gente vai falar de um que já existe e acontece todos os dias, bem acima da nossa cabeça. A capacidade de enxergar o que, para nós, é totalmente invisível. Tá, mas vamos direto ao ponto. A grande questão é essa aí. Como é que pode um satélite, lá no alto, a centenas de quilômetros de distância, saber se uma árvore está saudável ou não? Ou conseguir diferenciar o que é asfalto do que é só terra? Parece coisa de filme, mas é pura tecnologia. Essa imagem aqui resume bem a ideia. É como se a gente tivesse ganhado um superpoder orbital. De um lado, tem a nossa visão, que é limitada, né? Perde um monte de informação importante. Do outro, a visão dos sensores, que expande nossa percepção e permite ver o mundo de um jeito completamente novo. Mas como é que essa mágica toda funciona? Beleza, para a gente entender isso, a primeira coisa é esquecer a ideia de que o satélite está simplesmente tirando uma foto. O que ele faz é muito mais complexo. Ele está lendo a energia que o nosso próprio planeta reflete. O nome técnico para essa ciência toda é sensoriamento remoto. Basicamente, como o pessoal do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, define, é a ciência de coletar informações sobre algum lugar ou objeto sem precisar encostar em nada, mesmo estando a quilômetros de distância. E aqui, olha, tá a virada de chave. Uma câmera comum, como a do nosso celular, capta a luz que a gente vê. Mas esses equipamentos modernos, eles vão muito além. Eles estão, na verdade, lendo dados de energia do ambiente. Entender isso é o segredo para entender todo o resto. E essa leitura de energia só acontece porque os sensores conseguem ver muito, mas muito além do que os nossos olhos são capazes. É como se a tecnologia tirasse uma venda que a nossa própria biologia colocou na gente. O segredo todo está nisso aqui, ó, no espectro eletromagnético. Pensa assim, o Sol manda um monte de energia para a Terra de vários tipos. Só que o nosso olho só consegue enxergar uma fatia bem pequenininha disso, que são as cores do arco-íris que a gente conhece. Todo o resto, para nós, é invisível. Fica fácil de ver a diferença, né? Enquanto a nossa visão fica limitada e perde um monte de informação importante, os sensores vão muito além. Eles enxergam em faixas como o infravermelho, uma luz que pra gente é invisível, mas que carrega dados importantíssimos sobre a saúde das plantas e sobre os materiais no solo. Ok, o sensor enxerga mais coisa. Mas como é que ele sabe que isso é uma árvore e aquilo é asfalto? A resposta está num conceito que é fascinante, a assinatura espectral. E é bem lógico se a gente parar para pensar. A luz do Sol bate aqui na Terra, e cada coisinha na superfície, a água, a terra, o asfalto, uma folha, interage com essa energia de um jeito que é só dela, um jeito único. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, o Sol ilumina tudo. Aí, o alvo, tipo uma árvore, reflete essa energia de um jeito todo particular, quase como se fosse uma impressão digital de luz. E lá em cima, o sensor do satélite ou do drone captura essa assinatura. É por essa identidade de energia que ele consegue diferenciar tudo. Beleza, entendemos a teoria. Agora vamos para a prática para ver como isso se transforma numa ferramenta de diagnóstico à distância. E que ferramenta, hein? Vamos pegar o caso do infravermelho, que é um exemplo clássico. Uma folha bem saudável reflete muita, mas muita luz infravermelha. Só que, quando a planta começa a sofrer algum estresse, seja por falta da água ou por uma praga, a primeira coisa que muda é a estrutura das células dela. E essa mudança já altera completamente o jeito que ela reflete o infravermelho. E aqui, olha, a mágica acontece. Na esquerda, a gente tem uma foto aérea comum. Na direita, uma imagem de falsa cor, que usa justamente os dados do infravermelho para mostrar a saúde da vegetação. Onde está bem vermelho, a vegetação está bombando, super saudável. As outras cores já podem ser um sinal de alerta. O invisível, de repente, ficou totalmente visível. Percebe? O ponto-chave é que o sensor detecta o problema muito, mas muito antes de qualquer sinal aparecer para a gente. Muito antes de uma folha sequer sonhar em ficar amarela. É um diagnóstico precoce, feito a quilômetros de distância. Mas depois de ver toda essa tecnologia, fica a pergunta: qual é o verdadeiro superpoder aqui? E a resposta pode surpreender, não é só o equipamento. O verdadeiro valor, o pulo do gato, não está no satélite em si. Está na nossa capacidade, na capacidade do profissional de pegar essa leitura de energia e interpretar. De traduzir esses dados brutos em informação que vai de fato resolver um problema real, no campo, na cidade, onde for.
Então, no final das contas, não é só sobre tecnologia ou sobre apertar um botão. É sobre saber ler e traduzir uma camada inteira da realidade que até pouco tempo atrás a gente nem sabia que existia. E isso, claro, deixa a gente com uma última reflexão. A gente já consegue ver o invisível, e isso está transformando a agricultura, o monitoramento do meio ambiente, a gestão das cidades. A pergunta que fica é: o que mais o nosso planeta tem para nos revelar agora que a gente aprendeu a enxergar de verdade?